Bom, até aqui nós vimos as duas teses provadas pelo apóstolo Paulo, que são a necessidade de justificação e os meios da justificação. A necessidade de justificação é a única maneira de sermos justificados através de Jesus Cristo. E todo homem precisa ser justificado, porque não há justo, nem um sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a justificação é um ato declaratório de Deus. Deus declara o homem justo mediante a fé em Cristo Jesus. Os judeus tinham dificuldade com respeito a isso. Eles criam que a justificação era mediante a obediência à lei. Então, Paulo demonstrou que a justificação era pela fé em Deus. E ele fez isso como? Ele pegou Abraão e Davi. Abraão, o pai da raça judaica, e mostrou que Abraão foi justificado porque creu em Deus, não porque obedeceu à lei. Até porque a lei não existia na época de Abraão. A lei veio a existir cerca de 430 anos depois de Abraão. Então, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para justiça. Paulo demonstrou isso categoricamente, com muita maestria, no capítulo 4, cujo o tema é Abraão justificado pela fé. E mostrou também na vida de Davi, o principal rei de Israel. Isto foi visto na aula passada. Mostrou também que a justificação é recebida pela fé. Não é a fé quem opera a justificação. A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a justificação. A fé é como se fossem as mãos estendidas recebendo o presente. Quem operou a justificação foi Cristo, na cruz. O sacrifício que Cristo fez na cruz é que operou a justificação. A fé são as mãos estendidas, recebendo a justificação. Não é a fé que fez ou que faz a justificação. A fé apenas é o meio pelo qual nós recebemos a justificação. Entendido? Claro, é a recordação rápida da aula passada. Então, a justificação é por intermédio de Cristo. A base da justificação é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo ali na cruz. Então, agora nós vamos ver o capítulo 5. A justificação pela fé e a paz com Deus. Nós vamos ver no capítulo 5 os frutos da justificação. Vamos ler o capítulo 5 até o verso 11. Primeiro versículo até o verso 11. Romanos, capítulo 5, do primeiro verso até o 11. Então, os irmãos acompanhem aí. Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então vamos ver os frutos da reconciliação. O primeiro fruto da reconciliação é a paz com Deus. O segundo fruto, o acesso à graça. Terceiro fruto, a expectativa da glória. Quarto fruto, a alegria no sofrimento. Quinto fruto, o derramamento do amor de Deus. Sexto fruto, a certeza da glorificação. E sétimo fruto, a alegria em Deus. Portanto, são 7 os frutos da glorificação na vida do crente. Primeiro fruto, a paz com Deus. A paz com Deus é uma bênção ligada ao passado. Uma vez que fomos reconciliados com Deus, já aconteceu a reconciliação. Conciliação é algo que já aconteceu na vida do crente. Não é a paz de Deus, mas a paz com Deus. Não é a paz escrita em Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 diz: é a paz de Deus que excede todo entendimento, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é essa paz, mas a paz com Deus. Não é um sentimento, mas um relacionamento. Temos a paz com Deus, a paz para nos relacionarmos com Deus, para falar com Deus, para orarmos a Deus, para estarmos em relacionamento com Ele, por intermédio do sacrifício de Cristo. Não temos mais uma
dívida para com Deus. Não estamos mais em conflito com Deus. Porque aquilo que causava conflito com Deus, que era a nossa rebelião, isso foi acertado mediante o sacrifício que Cristo fez na cruz. O nosso pecado, a nossa dívida foi paga mediante o sacrifício que Jesus fez na cruz. Havia um litígio entre nós e Deus. Prestem atenção no tempo verbal. Havia. Não há mais. Agora nós estamos em paz com Deus. E essa paz é para que haja um relacionamento com Deus. Nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orarmos a Deus. E falarmos com Deus. E é gostoso relacionarmos com Deus. Existe uma paz, existe um relacionamento entre o justificado e Deus. Quando o homem pecou, lembram-se o que aconteceu? Ele foi expulso do paraíso. E foi colocado um anjo à porta do paraíso com uma espada, para que ele não mais entrasse no paraíso. O jardim de Deus não era mais lugar para o homem. Não era mais lugar para o homem. O homem havia ofendido a Deus. Havia desobedecido a Deus. E por isso fora expulso. Começava ali um litígio. Começava ali um litígio. A partir do momento que Cristo pagou o preço da nossa transgressão, a partir do momento que nós fomos justificados, houve paz. Paz com Deus. E então nós podemos nos relacionar novamente com Deus. Nós podemos novamente nos relacionar com Deus por intermédio do sacrifício. A barreira que nos separava de Deus foi destruída. Não somos mais filhos da ira, mas filhos do seu amor. O pecado que nos separou de Deus não existe mais, mas Jesus Cristo veio para restabelecer a comunicação suspensa. Geoffrey Wilson diz que essa paz com Deus significa que a ira de Deus não mais nos ameaça. Não mais nos ameaça, porque somos aceitos em Cristo. Essa paz não é uma mudança em nossos sentimentos, mas uma modificação no relacionamento de Deus conosco. Podemos nos relacionar com Deus. Agora estamos em paz com Deus e não com medo de Deus. A justificação retira o medo de Deus, denota um relacionamento com Deus. Essa paz denota um relacionamento com Deus. Tem crente
que ainda não descobriu isso. E relacionar-se com Deus é tão gostoso, é tão maravilhoso. Relacionar-se com Ele expressa perdão e aceitação, e contrasta com inimizade e ira, que não existem mais. Não existe mais inimizade e ira no nosso relacionamento com Deus. Isso agora é coisa do passado. Nós estávamos sobre condenação e ira. Agora estamos em paz com Deus. Agora existe para nós amor da parte de Deus. Amor da parte de Deus. Favor da parte de Deus para conosco. Perdão da parte de Deus. Isso é maravilhoso. Todas as religiões se esforçam para reconciliar o homem com Deus. O cristianismo, Deus se reconciliou com o homem. Porque foi Jesus, Deus Filho, quem fez o sacrifício. Isso é formidável. Isso é fantástico. Isso é tremendo. Não é o fruto do esforço do homem, mas é o sacrifício do próprio Filho de Deus, quem nos reconciliou. Pela morte de Cristo, fomos reconciliados. Não somos mais inimigos de Deus. Agora temos paz com Deus. Amém? Aleluia. Paz com Deus. E outro fruto, temos acesso a essa graça. Se a paz com Deus é uma bênção passada, consumada no ato da nossa justificação, nós fomos justificados quando cremos em Deus. Quando cremos em Jesus Cristo, nós fomos justificados. Isso foi um ato. Aconteceu. Agora, nós temos acesso à graça. Acesso à graça. E isso é um privilégio contínuo. Contínuo. Acontece o tempo todo. É uma condição inabalável. A justificação aconteceu no passado. O acesso à graça de Deus para conosco acontece o tempo todo. Warren Wiersbe acentua que os judeus eram separados da presença de Deus pelo véu. O véu do santuário. Lembram-se o que aconteceu com o véu do santuário quando Cristo morreu? Quando Cristo morreu. E os gentios eram separados por um muro. Os gentios chegavam até certo ponto do santuário. Aí tinha um muro. Era chamado o Muro dos Gentios. Dali para frente, os gentios não passavam. Então, tanto os gentios quanto os judeus estavam separados de Deus. Quando Cristo morreu, o véu rasgou
E o muro foi derrubado. Lembram que o templo todo foi derrubado? Lembram da conversa de Jesus com a mulher samaritana? A mulher perguntou para Jesus: Senhor, aonde se deve adorar a Deus? Qual foi a resposta? Não é em Jerusalém, nem é aqui no Poço de Jacó, mas se deve adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É essa graça que Jesus trouxe. Não estamos mais separados. Não estamos mais separados. Aquele muro não nos separa mais. Aquele véu que existia não separa mais. Estamos unidos com Deus, porque Jesus veio. Aleluia! A hora já chegou. A hora já chegou. Essa graça já veio. Podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, onde estiverem. Temos agora, nesse momento, cristãos presos pelo Estado Islâmico. E eles adoram a Deus. Lá onde estão. E isso eles não podem impedir. Não há como impedir um cristão de adorar o seu Deus. Podem jogar ele no buraco e eles vão adorar a Deus. Podem pendurá-los e eles vão adorar a Deus. Se cortarem o pescoço deles, eles vão para a presença de Deus adorar a Deus. É essa graça que Jesus trouxe para nós. Lucas 23, 44 a 45 diz: já era quase a hora sexta, escureceu-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Rasgou-se. O judeu podia adorar a Deus. Efésios 2,14: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo seu sangue, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade em Cristo, judeus e gentios que creem têm acesso a Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja Deus. E se você for ver lá em Hebreus, lá diz assim, Hebreus 10, 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Jesus nos consagrou um novo e vivo caminho. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos, é graça. Amém? É graça.
É graça. Muitos ainda têm dificuldade de aproximar, de entrar no quarto, fechar a porta e orar. E orar, seja de joelho, seja em pé, seja deitado. Orar. Falar com Deus. É graça. É graça que nos foi dado. É graça. Temos acesso a essa graça. Temos acesso a essa graça. Que significa a introdução, né? A essa graça que Cristo nos deu. Essa graça tem um tríplice significado. Nós fomos colocados na presença do Rei. Nós fomos colocados na presença do Rei. Da realeza. Por meio de Cristo temos acesso a essa graça na qual estamos firmes. Somos aceitos, somos apresentados como filhos, como herdeiros, como cidadão dos céus. A ideia sugerida pela palavra prosagog, né, é a permissão de entrada na presença de um rei mediante favor de outrem. E quem fez o favor foi Jesus Cristo, que nos pegou e nos colocou na presença do Pai. E na presença do Pai, você fala, você é filho, você pede. E aí agora me vem a lembrança, Esther, quando entrou na presença do rei, o rei estendeu para ela o bastão e disse: pede, Esther, o que você quiser, até a metade do meu reino te será dado. Deus nos deu mais do que a metade. Ele nos deu tudo, irmãos. Ele nos deu o seu único filho. Porventura haverá alguma coisa que nos negará? Aproveita a graça. Tem crente que não aproveita a graça. Tem crente que tem dificuldade de orar. Ora a Deus. Ora a Deus. Fala com Deus. Clama a Deus. Se você tem dificuldade de orar, começa orando, falando assim: Senhor, eu tenho tido dificuldade, me ajuda. Pode pedir qualquer coisa. Pede para Ele te ajudar a orar. É graça, irmão. É graça. E essa graça nós temos acesso continuamente, o tempo todo. A justificação aconteceu quando você creu em Jesus. Você foi livre da condenação do pecado, por decreto. Agora, isso aconteceu no passado. Agora a graça está no presente contínuo. Aproveita, desfruta da graça. O palácio real, você tem acesso o tempo todo. Vai lá. Em segundo lugar, essa palavra de graça significa aproximação do adorador a Deus. Jesus abre a porta, a presença do Rei dos Reis. E quando essas portas se abrem, o que encontramos é graça, não condenação, nem juízo, nem vingança, mas pura misericórdia, o glorioso favor de Deus. A palavra grega prosagog traz também a ideia de uma pessoa sendo introduzida no santuário de Deus a fim de adorar. Tem dificuldade de orar? Adora. Adora, glorifica a Deus. Fala: Senhor, me achou.
Aleluia! Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Obrigado porque um dia eu encontrei esse livro. Obrigado porque um dia Romanos foi escrito. Obrigado porque um dia cada um desses livros foram escritos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, aleluia! Porque Jesus virá e não demorará, porque está perto esse dia. Grande seja o Senhor de toda a terra, aleluia! E exalta o nome do Senhor e adora. Você está introduzido na presença do Senhor, não somente para pedir, mas também para adorar. E adora o nome do Senhor, Deus de toda a terra. Aproveita que você pode. Nem todos podem, mas você pode, aleluia, aproveita. Aproveita e glorifica e exalta e bendiga o nome do Senhor. Temos esse privilégio. Em terceiro lugar, significa chegada a um porto seguro. Por mais que busquemos depender dos nossos esforços, somos varridos pela tempestades. Lembra? Os discípulos estavam lá lutando contra a tempestade no mar, e tentavam com remos, tentavam fazer e nada conseguiam. De repente Jesus chegou, e quando Jesus chegou eles pensaram que era um fantasma. O que Jesus disse? Sou eu, não temais. Repreendeu o vento, repreendeu o mar, e diz a palavra, fez-se grande bonança. Fez-se grande bonança. Jesus foi ao encontro deles. Jesus foi ao teu encontro. Talvez ele ainda não chegou, mas está a caminho. Talvez você está olhando para ele pensando que é um fantasma. Jesus te ama. E se você luta contra um mar revolto, aquele que tem todo o poder está te olhando. Adore, adore, porque nada poderá te destruir totalmente. O Senhor está apenas te ensinando. Apenas te ensinando, apenas te treinando. Usa a tua fé. Alcance por meio de Cristo. Entramos na presença de Deus e encontramos a nossa segurança. A nossa relação com Deus possibilitada pela justificação e pela graça. A justificação aconteceu e ponto final. A graça é contínua. É contínua. Aleluia. Agora, temos a expectativa da glória. Se a paz tem a ver com o passado, né? Se a paz tem a ver com o que aconteceu no passado, se a graça tem a ver com o presente contínuo, a glória se relaciona com a expectativa do futuro. Veja que nós estamos cercados. Estamos cercados. No passado fomos justificados. No presente é graça sobre graça. É graça por todos os lados. E no futuro é glória que nos espera.
Aleluia! É a glorificação, é um corpo glorificado. Deus tem grandes coisas para nós. Motivos para glorificar é o que não falta. E o acesso à graça se relaciona com o presente. A expectativa da glória está atrelada ao futuro. Quem foi justificado não teme o futuro. A morte já não o apavora. O porvir é o seu anseio. E a glória é a sua expectativa mais excelsa. A palavra traduzida por gloriamo-nos significa um regozijo exultante, uma alegria triunfante, uma firme confiança em Deus, inspirado pela certeza de que temos paz com Deus. Paz com Deus. Compartilhar esse celeste esplendor, contemplar o Rei em sua formosura e ser como Ele quando o virmos em sua majestade e glória. Tudo isso é a inspiradora esperança daqueles que foram justificados pela fé. John Stott diz que a esperança cristã não é algo incerto, como nossas expectativas ou nossas esperanças do dia a dia, mas uma expectativa jubilosa, confiante, que se baseia nas promessas de Deus. Eu, por exemplo, poderei triunfar financeiramente, ou quem sabe academicamente. Eu tenho muitas expectativas aqui, mas a esperança da glória é certa. É certa, porque Jesus já fez o que precisava fazer. E bradou bem alto, para todos ouvirem: está consumado, disse Jesus. Anjos, demônios e todos os presentes ouviram o brado de Jesus. Estava consumado. A glorificação daqueles que foram justificados, daqueles que receberam a graça, é algo certo. É algo certo. Não tem a menor possibilidade de erro, de falha, de não dar certo. Não tem. Naquele dia veremos o Senhor da glória face a face. Receberemos um corpo de glória. E a própria criação que agora geme será redimida do seu cativeiro. Aleluia! Seremos redimidos do cativeiro da criação. E o autor do livro aqui diz, o autor do Hernandes Dias diz: Miguel Gonçalves Torres, um ministro, diz ele, presbiteriano, sempre dizia a seus amigos que não bastava viver bem, era preciso morrer bem. E na hora da sua morte, disse a esposa: querida, pensei que quando eu fosse morrer, iria para o céu. Mas foi o céu que veio me buscar. Foi o céu que veio me buscar. A minha sogra morreu tem pouco tempo. Ela já não conseguia enxergar direito. Ela fez uma cirurgia nos olhos, eu esqueci o nome de catarata, e não foi muito bem sucedida. E ela não enxergava bem, quase não enxergava. E então, ela já no leito de morte, conversando com a Vaina, ela contava das visões dela. Ela falava: minha filha, você
tem visões? Ela falou, não, mamãe, eu não tenho dom de visão. Eu falei, minha filha, você precisa ter. A gente vê colorido, bonito, é lindo, é maravilhoso. E ela contando das visões celestiais. Aí enxergava perfeitamente. Colorido, lindo e maravilhoso. Vale a pena, irmãos. Vale a pena você se debruçar na palavra de Deus e aprender a palavra de Deus. É glorioso. É formidável. É formidável. O outro irmão perguntou-lhe o pastor quando foi visitar um membro piedoso da igreja. O irmão está preparado para morrer? Com o rosto alegre, resplandecente. O crente respondeu, não, pastor. Estou preparado para viver. Estou indo para Deus. Estou indo para Deus. Eu não tenho dúvida de que esse irmão estava também tendo as visões. As visões que a minha sogra estava tendo também. Vale a pena crer em Cristo, ser justificado, receber a graça e esperar a glória que nos está preparada para ser revelada no último dia. Como é glorioso! Sintetizando esses 3 primeiros pontos, afirmamos que os frutos da justificação são paz, graça e glória. Temos paz com Deus, estamos firmes na graça e esperamos a glória. A paz com Deus refere-se ao efeito imediato da justificação. O acesso à graça diz respeito ao efeito contínuo da justificação. A esperança da glória se relaciona ao efeito final da justificação. A palavra paz nos convida a olhar para trás, para a inimizade que acabou. A palavra graça nos faz olhar para o nosso Pai, sob cujo favor agora permanecemos. A palavra glória, olhamos adiante para o nosso objeto final, até o momento em que veremos e refletiremos a glória de Deus, a glória que é o objeto da nossa esperança e expectativa. Aleluia! Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Bom, perguntas?